Tudo bem com você? Eu sou a catequista Valderli e estou aqui para iniciarmos hoje o nosso encontro semanal de catequese. Para iniciarmos, gostaria de relembrar com vocês o nosso gesto concreto dessa semana, que foi traçar sobre nós, em momentos importantes do nosso dia, o sinal da cruz. Então, para iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos repetir esse sinal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, junto da sua família, nos seus afazeres, nas organizações da escola e também na catequese. Que o Senhor seja nossa companhia. Bem, antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz de ter a participação dos catequizandos durante essa semana. Eu sei que é um pouco cansativo, que vocês têm muitas coisas para fazer, né? As tarefas escolares, mais as tarefas domésticas, porque agora a gente está ficando mais em casa, mas é muito importante a sua participação na catequese. Os papais e mamães que poderão estar colaborando conosco, né? Eu fico muito grata a vocês pela colaboração e fiquei muito feliz e satisfeita com todas as devolutivas que nós recebemos, tá? Muito feliz mesmo. Parabéns e que Jesus e Maria continue a abençoá-los com uma porção muito generosa de bênçãos, tá? Bem, o nosso encontro de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro que foi inspirado por Deus para que fosse escrito para a humanidade. Costumo dizer que a Bíblia ele é um manual de instruções para você fazer coisas corretas e se dar bem na vida. Então hoje nós vamos ler um trechinho da Bíblia que está escrito no livro da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, dos versículos 15 a 17. Vamos então ler esse trechinho. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a boa obra. Palavras do Senhor, graças a Deus. Você viu que bela palavra? Na Bíblia está escrito que ela foi inspirada por Deus. O que é uma inspiração? É você estar aqui e de repente sentir que é importante escrever isso e colocar no papel, mas essa inspiração não foi uma ideia sua, foi uma inspiração que o Senhor proporcionou. E ela foi escrita há muito tempo atrás, por pessoas que Deus conduziu e orientou. Refletindo sobre a Bíblia, é importante também lembrar que ela é um dos livros mais lidos no mundo. Olha só! Por isso é importante que a gente tenha esse livro como livro de cabeceira. Sabe? Aquele livro que todas as vezes que deu vontade de ler, vocês tenham ele como favorito. Porque ele é um livro que traz instruções não só para você viver na fé, mas para você viver na sua vida como pessoa, como homem, como mulher, como criança, como pai, como mãe, como profissional. A Bíblia nos instrui para vivermos a vida em harmonia e especialmente na presença de Deus. Porque somos filhos de Deus e criados por Ele, temos que seguir conforme a sua conduta, né? É importante também lembrar que o objetivo da Bíblia é instruir o ser humano para que ele caminhe bem e que ele caminhe certo e ele faça as coisas com correção, né? Ah, mas eu vou me dar bem aqui, mas esse me dar bem quer dizer me apropriar do que é do outro. Isso está correto? De jeito nenhum. Se dar bem na vida é fazer as coisas com perfeição,
mas especialmente dentro das correções de acordo com a lei de Deus e também dos homens. Também é importante lembrar que essa inspiração que veio do céu, ela veio direto do Criador, daquele que é Pai que nos criou. Olha que coisa linda, né? Quem foi que inventou ela então? Olha, ele é o maior de todos os escritores do mundo. Ele é o autor do livro mais lido no mundo. E não porque ele é popular apenas, mas porque tem dentro dele as informações mais essenciais para que a gente possa viver bem. E olha que interessante. Às vezes a gente estuda muito, não é? Vocês ainda são criancinhas, estão no 3º ano, 4º ano, 5º ano, às vezes até um pouquinho mais, e vocês vão perceber que ao longo da vida de vocês vão estudar muito mais ainda. Vocês vão para uma faculdade, vocês vão fazer uma especialização, vão fazer mestrado, doutorado, outras faculdades, cursos de capacitação. A gente não para de estudar nunca. E você vai perceber que cada vez que você se instrui mais, você precisa aprender mais. Aí o ser humano faz uma coisinha errada. Procura se instruir de acordo com a lei dos homens e se esquece da instrução divina. Às vezes a gente lê tanto livro, tanto gibi, tanto romance, tanto livro de literatura e se esquece de ler o livro mais importante, que deve estar na nossa prateleira, na nossa cabeceira, na nossa bolsa. É o nosso livro de mão, é o livro que a gente carrega junto. A gente esquece de ler a Bíblia. E as instruções que estão nesse livro, elas não são a instrução de como você deve se comportar dentro da igreja. Nada disso. Não é só isso. São instruções para você fazer tudo mais na sua vida. Como você deve se comportar enquanto filho? Como você deve se comportar enquanto pai? Quando for pai. Como você deve se comportar enquanto pessoa na sociedade? A Bíblia nos instrui sobre todas essas formas. E quando Deus nos fala, Ele nos fala de um jeito sereno. Jesus, ele falava por parábolas. Parábolas são histórias que trazem comparações com a vida real. E nessa maneira de falar tão simples, ele conseguia conquistar o coração das pessoas. Ao invés de falar de um jeito difícil, inteligente demais, instruído demais, ele falava de maneira simples, para atender ao coração daquelas pessoas que estavam ali a ouvi-lo, também simples, né? Então a Bíblia, ela é esse manual. Olha só, quando você compra um aparelho eletrodoméstico e você não sabe mexer no seu aparelho, o que você faz? Você não pega o manual de instruções que diz aonde apertar, aonde fazer o quê? Pois é, para viver bem a nossa vida, que é uma coisa que a gente não sabe como vai ser, você pode usar o manual, esse lindo manual chamado Bíblia. Oh, mas ela é grande demais, tem coisa demais nela. E quem diz que você tem que ler de uma vez? Lê aos pouquinhos, tá? Lê aos poucos, cada dia lê um trechinho, conhece as histórias. Jesus contava histórias lindas. Algumas não eram histórias alegres, mas eram histórias criativas e inteligentes que demonstravam a vivência que a gente teria que experienciar na nossa vida. E essas histórias, elas nos ensinam como devemos conduzir a nossa vida, tá? Então a Bíblia é esse nosso livro de receitas, vamos dizer assim? É quase isso, tá? De um jeito bem simples de falar para você. E pode ser que você estude, que você faça milhares de faculdades, que você leia, que você escreva. Tudo isso vai te fazer um homem e uma mulher de muita garra, de muita prosperidade. Mas lembre-se, não deixe de ler a palavra, não deixe de se interagir com a palavra do Senhor.
porque aqui ele te deixou dicas maravilhosas que você não pode deixar de observar, tá? O que mais que eu tenho para falar para você é que a Bíblia, ela pode parecer um livro assim, grandão, assustador, não é? Eu tenho uma aqui bonita, que é da Ave Maria, tá? E você vai observar que todas as vezes que você pegar uma Bíblia, às vezes a mesma palavrinha que tá aqui não está igual à palavrinha da Bíblia do seu amiguinho, do papai ou da mamãe. Porque as Bíblias, a Bíblia é uma só que existem vários tradutores. Então, às vezes, aquela palavrinha ali tá diferente, mas o significado é o mesmo. São sinônimas as palavras, né? Às vezes você leu e eu li, eu entendi de um jeito, você entendeu de outro. A gente traduz, porque ela é escrita numa língua mais antiga, mas o significado continua a ser o mesmo, tá bom? E eu quero contar uma experiência que eu tive com a Bíblia. Quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de ler. Sempre fui uma boa leitora. E eu lia muitos livros. Toda semana eu ia na biblioteca e eu pegava 3 livros e eu lia todos durante a semana. Porque eu morava na fazenda e eu só poderia voltar na biblioteca na semana seguinte. E depois de ler, sei lá, muitos livros mesmo, um dia minha mãe, ela me disse assim: minha filha, você não sabe o quanto você me deixa feliz vendo você lendo tanto assim. Mas eu gostaria tanto que você lesse a Bíblia. E eu lia. De vez em quando, pegava lá, abria no Evangelho e lia aquele momento ali. A gente refletia em família, né? Minha mãe sempre fez isso com bastante frequência com a gente. Meu pai, minha mãe. Então, a gente abria, a gente lia, ela nos explicava e a gente rezava. Só que eu não olhava para a Bíblia como um livro. Eu olhava para ela como pedaços, trechos, momentos. Quando ela disse isso esse dia, eu fiquei, pensando. Falei, sabe que ela tem razão? Se eu juntasse todos os livros que eu tinha lido, eu já deveria ter, sei lá, lido 4, 5 Bíblias. Porque, como eu te disse, eu lia muito. Então, um dia eu peguei a Bíblia que ela tinha uma Bíblia pequena assim, e abri aqui, na página 1, no primeiro livro da Bíblia, o livro chamado, vamos abri-la aqui. Antes, porém, eu li as introduções, tem alguns trechos orientativos, e abri no primeiro livro, que é o Gênesis. E esse livro foi para mim um encanto, porque ele conta a história da criação. E a partir daí eu fui lendo e lendo e lendo. Demorou um tempo? Claro que sim. Eu tinha que estudar, eu tinha que ler os livros da escola, mas eu fui lendo e descobri aqui a história da criação, do grande amor de Deus e a história da salvação que nos espera. Então, meus amores, eu espero que vocês se sintam animados a fazer isso também. Como vocês ainda são pequenos, às vezes a leitura precisa, fortalecer mais ainda, mas você pode ler um trechinho com a sua família todos os dias, tá? Seria muito importante. Como gesto concreto, eu vou escrever para vocês aqui no grupo, mas eu vou pedir para que vocês, durante essa semana, escolham um trechinho da Bíblia, leiam e conte para mim aqui no WhatsApp, no nosso grupo da catequese. Gostaria que você me contasse qual foi o trechinho que você leu, tá? Pode pedir a ajuda do papai, a ajuda da mamãe, da vovó ou de qualquer um dos seus responsáveis. Porque isso vai ser assim uma tarefinha, mas não entendam isso como tarefa. Não, façam isso com prazer, porque o Senhor muito se agradará do seu gesto, de buscar na palavra dele conhecimento, sabedoria, né? É onde a gente descobre, a gente entende e a gente sente quem é Deus. Tá bom, meus amores? Bem, vamos encerrando o nosso encontro por aqui? Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, as suas casas, os seus lares, as suas vidas.
pedindo a Deus que nesse tempo de pandemia nós possamos nos fortalecer na fé, no amor e na caridade. Que a gente possa olhar para os nossos irmãos e irmãs que estão passando por necessidade, porque muitos não podem trabalhar, né? Perderam seus empregos e estão passando por muita necessidade. Então, nesse momento, vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E também vamos rezar a nossa mãezinha do